Sejam muito bem-vindos ao Amplifica Cast. Hoje eu tenho um convidado e nós vamos falar sobre um tema que está em alta, que é o ESG. E o tema do nosso episódio é como a inteligência de dados e o ESG estão moldando o mercado. E para isso eu trouxe um convidado que é o Oscar. Oscar, pode se apresentar para a nossa audiência. Seja muito bem-vindo ao Amplifica Cast. Muito obrigado pelo convite, Eric. Meu nome é Oscar, eu sou presidente do conselho de um grupo empresarial chamado Datoen Admena e eu exerço o papel de CDO, Chief Data Officer. Muito obrigado pelo convite. Muita responsabilidade nesse cargo aí, né? Pois é. Chief Data Officer. Então, se você quer saber de dados, tudo que envolve Big Data, análise de dados, inteligência de dados, você é a pessoa recomendada para falar sobre esse tema. Governança de dados e gestão de dados, não vamos esquecer. Ah, legal. Nós vamos falar sobre isso. Muito bom, muito bom, muito bom. E para a gente começar o nosso episódio falando sobre inteligência de dados, Oscar, o que é inteligência de dados e por que ela é importante no cenário dos negócios atuais? Então vamos lá, eu acho que é muito bom, né? Primeiro precisa definir direito, porque nós falamos de inteligência de dados e a gente sabe, a gente acha que sabe o que é inteligência e a gente também acha que a gente sabe de dados. E quando a gente junta as duas palavras, nem sempre é exatamente do que a gente tem. Então, eu defino inteligência de dados como o quê? Um processo sequencial de, a partir de dados, você conseguir, aumentar a possibilidade de criar insights. Né? Então, o que acontece? Você precisa fazer isso de uma forma sistemática, de uma forma de processos. Então, quais são? Então, primeiro, o dado entra, você coleta dados, você passa por uma etapa chamada de governança de dados. Como dados hoje é considerado um ativo, eu preciso fazer gestão de dados e a partir daí que eu começo tendo dados qualificados, trabalhados, eu consigo começar a falar de quê? De analytics, eu estou começando a falar de ciência de dados, uso de inteligência artificial, de machine learning, para que realmente eu possa quem sabe criar o que a gente chama de insight. Agora, por que a humanidade está precisando de insight? Né? É uma coisa engraçada, Eric, porque hoje, né, um pouco diferente da sua idade, eu tenho um pouco mais, né, eu tenho quase 2 décadas a mais do que você. Se você for analisar, nós temos acesso a dados, né, que na minha época não tinha. Sim. Tanto é que muita gente, né, que fazia doutorado, ele conseguia viver só com o conhecimento, só com a tese que ele gerou durante 2, 3, 5 anos como proprietário daquilo. Hoje não. Hoje você faz defesa de tese, no segundo seguinte tem uma pessoa que já passou milimétrico do seu conhecimento. Então, os dados estão disponíveis. Entretanto, esta própria disponibilidade de dados fez com que o ser humano, né, perdesse uma das características mais importantes chamada de criatividade. Por quê? Porque você está sendo atacado, você está na verdade, o tempo todo recebendo informações, dado conhecimento, e você não tem mais tempo de quê? De ócio. Lembra que existe Existe, né, até um livro famoso, né, de ócio, né, o ócio criativo. Por quê? Por que o Platão, naquela época, ele conseguiu criar tanta coisa que vale até hoje? Porque ele não fazia absolutamente nada. E o absolutamente nada é um processo criativo. E, infelizmente, hoje, por excesso de dados que eu sou bombardeado o tempo todo, eu não consigo mais ter criatividade. E a empresa, por sua vez, está precisando de novos produtos, novos serviços, novas formas de fazer. Está tudo ficando antiquado. E aí o que acontece? Se o ser humano não consegue criar, alguém precisa criar. E aí que em 2017, um grupo de cientistas falou, puxa, já que tem dados, por que eu não faço isso de uma forma sequencial para aumentar a possibilidade de criar esses insights? Isso que a gente chama de inteligência de dados, e é porque as empresas precisam disso. Legal, legal. E hoje as empresas elas produzem a inteligência de dados de forma correta? Né, eu até, Eric, fica assim muito antiético de falar talvez, né, nisso, mas é assim,
Se você for ver estatisticamente de 85 a 90, e eu diria mais ainda, 95% dos projetos que envolvem dados são falhos. Né? Os CEOs, os CFOs, os decisores que bancam com investimento, eles estão insatisfeitos. Né? Então, a verdade é isso. As empresas estão tentando, só que num caminho que ainda não está correta. Portanto, o que eu não consigo criar nada novo. No fundo, existe uma teoria, uma corrente dizendo que o quê? A inteligência de dados hoje, por exemplo, só me corrobora aquilo que o quê? CEO teve de intuição. Então, não é nada novidade. Eu sempre acabo o quê? Dependendo, de novo, da criatividade humana. E a inteligência de dados não veio para fazer isso. Inteligência de dados veio para o quê? Tentar criar alguma coisa nova que talvez o quê? Ser humano hoje, né, perdeu essa capacidade. Legal. Então, muito se fala também do uso da inteligência artificial nos dias de hoje. E há com que se preocupar? Eu acho que não é nem a preocupação, né? Por curiosidade, né, inteligência artificial que a gente conhece, né, que nós estamos usando agora em 2023, é uma coisa já muito antiga. Se você for ver, o início da inteligência artificial data de 1954. Nós estamos falando que o quê? A humanidade demorou quase 70 anos para fazer o uso disso. Né? Tirando todos os problemas tecnológicos, que eu não tinha acesso a processamento rápido, tudo isso, mesmo assim, eu acho que é muito tempo que você estar demorar 70 anos de um conhecimento do ser humano para que isso seja realmente utilizado. Então, o que acontece? A inteligência artificial, eu acho que é bom, né, no fundo, porque existem pessoas que falam assim, mas com inteligência artificial o ser humano deixa de ter seu papel. Isso é verdade? Do jeito, no modelo atual, sim. No modelo atual, o que é modelo atual? Eu nasço, eu estudo, eu trabalho, eu caso, eu tenho filho, e o filho faz a mesma coisa. Este modelo que a gente tem. Será que o ser humano não nasceu para fazer outros prazeres da vida, em vez de só trabalhar 8 horas? Tanto é que hoje nós estamos falando que a comunidade europeia, por exemplo, em vez de trabalhar 8 horas, já diminuiu. Né? E a inteligência artificial faz com que as pessoas trabalhem menos. Agora, isso é ruim? Depende do ponto de vista, depende do modelo que você adotar. Então, eu acho que existe um pessoal que fala que a inteligência artificial, de fato, pode ser muito ruim, mas, no meu ponto de vista, a inteligência artificial é uma necessidade, e mais do que necessidade, eu acho que é um futuro, né, que pode trazer uma diferença na humanidade. E como que você acredita, qual que é o seu ponto de vista, se as corporações, ou se as empresas, elas estão coletando dados da forma correta? Coletar dado, Eric, ele coleta porque isso é natural. E analisando os dados também de forma correta. O que eu acho que está acontecendo, como eu falei, né? Inteligência de dados, você coleta dados e antes de você analisar, você tem processos anteriores, que é governança e gestão de dados. E a governança e gestão de dados são pouquíssimas empresas que praticam isso. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu. Né? Nós estamos relacionando por causa do LinkedIn, certo? Certo. Eu fui contactado por uma pessoa que morava na França, porque para ela, que era cientista de dados, é uma das pessoas mais brilhantes, né? Profissionalmente em termos de analytics, né? Que, como vocês conhecem, foi oferecido para ela um cargo chamado Data Steward. Eu tenho quase a certeza absoluta de que quem está ouvindo falar de Data Steward, ninguém vai saber o que é. Se você falar em steward, essa palavra chama-se o quê? Mordomo, né? Que eu chamo de curador. Tá? Steward a gente usa muito para comissária de bordo. Né? Então, comissário de bordo é steward, porque ele o quê? Ele faz, né, curador de passageiro, ele cuida do passageiro, né? Porque passageiro para uma empresa aérea é muito importante. E como dado é importante, como hoje é considerado ativo, você precisa de um curador. Sim. Então, esse Data Steward é nada mais do que um profissional que manja de governança de dados. Mas veja, esta pessoa tinha mestrado, doutorado, pós-doutorado
e ela não sabia o que era. E ela achou ao acaso que era uma das poucas pessoas no mundo inteiro que falava uma menção de data steward. Não quero fazer a minha propaganda, mas era eu. Aí ela me perguntou, o que é data steward? Eu falei, é governança de dados. Mas o que é governança de dados? Veja, se você não fizer governança de dados, você pode coletar bilhões de dados, mas esse bilhões de dados, se eu não tratar, se eu não fizer governança de dados, que são 10 disciplinas dentro dele, e você não tiver uma gestão, isto é, coleta, governança e você gestionar o dado, provavelmente o quê? A etapa posterior, que é ciência de dados, analítica, uso da inteligência artificial, não trará nenhum tipo de resultado. Essa é a minha visão. E até trazendo um paralelo com a pergunta anterior sobre a inteligência artificial, ela consulta uma grande massa de dados. E o quanto você acredita que as pessoas podem confiar? Porque o que a gente tem visto hoje, as pessoas estão fazendo perguntas, estão recebendo respostas e estão usando essa informação de forma deliberada. O quanto isso é seguro, né? O quanto essa governança de dados impacta nesse processo de dar dados para os usuários e o usuário sair usando aquilo sem, ao menos, consultar a fonte, enfim. Veja, né? Aí eu não posso ser o quê? Eu não posso duvidar, né, de que tipo de dado que eles estão coletando, tá? Para que o quê? Que esse tipo de inteligência artificial que está sendo utilizado. Mas, em princípio, no raciocínio lógico, entenda que o quê? Existe aquele negócio do garbage in, garbage out. Não há milagre. Se você coloca dados errados, ele vai arranjar o quê? Dados errados. Então, esta fase, de novo, de governança e gestão de dados é fundamental. E o que não tem no mundo, isso não é só do Brasil. Isso não existe nos Estados Unidos, nem na Europa e assim por diante. Então, o que eu acho? Né? Precisa tomar cuidado. Eu acho que ainda a gente não chegou ao ponto de falar tudo que tiver inteligência artificial é bom. Pelo contrário, né? Se você está falando que projeto de dados 95%, 85% a 95% falham, eu acho que isso é mais razoável. Ainda o quê? Você precisa ter um senso crítico. Você precisa o quê? Você precisa ver se aquilo que está sendo oferecido pela inteligência artificial de fato faz sentido ou não. Esta capacidade é humano, não pode ser qualquer coisa. E até porque está relacionado também à experiência, né? Claro. Se você está fazendo uma pergunta para a inteligência artificial, de repente, sobre uma determinada área que você atua e você já tem um mínimo de bagagem profissional, você vai ter esse pensamento crítico, né, de avaliar se realmente aquela informação ela é relevante, né? O que eu acho que é assim, né? Eu acho que você teve uma pegada boa justamente porque facilita, né? Acho que a inteligência artificial pode facilitar muito este tempo, né, de você pesquisar. Sim. Eu sou da época que eu precisava o quê? Pesquisar no livro. Hoje eu não preciso mais fazer isso. Mas esse tempo de pesquisa é uma coisa que realmente demora e, de repente, o quê? Essa inteligência artificial pode o quê? Pegar por similaridade e me fornecer o quê? Né? Informações, dados, informações e conhecimento para que eu possa trabalhar mais rapidamente. Então, hoje ainda é o quê? É um mecanismo mais sofisticado de pesquisa do que própria inteligência artificial. Sim. Eu vi até um post essa semana no LinkedIn, foi o Ricardo Amorim que postou, falando de que uma paciente, a inteligência artificial identificou um câncer no estágio muito inicial, assim. Então isso foi benéfico para ela, né? Porque ela teve a capacidade de analisar aquele resultado ali daqueles exames e já dar um diagnóstico. Isso foi bem interessante, né? É interessante, eu acho. Legal. E por exemplo, e o quanto você acha que as informações que as empresas coletam de dados são irrelevantes? Irrelevantes? É assim, isso é uma coisa que eu não tenho estatística para poder falar se aquele dado é irrelevante ou não, tá? E é assim, engraçado ou porque... quanto não se aproveita, né? Então, pois é. Aí é uma questão muito interessante, porque assim, né? Quando a gente está falando de ciência de dados, ou quando a gente está falando que a gente vai aplicar o quê? Aplicar, né, estatística em cima de dados, você, em tese, você não pode ter nenhum tipo de hipótese preconcebida. Não sei se ficou claro. Sim.
Porque na hora que eu falo aquele dado não serve para este problema, pode estar cometendo um pior erro, porque eu não sei. Quem vai me responder é exatamente o que é a estatística, para ver se o que aquilo que eu estou querendo procurar, com aqueles dados que eu achava que não tinha a menor importância, pode ser que tenha. Então, é muito difícil. Então, a coleta de dado é essencial, não desprezar nada. Né? Entretanto, de novo, eu vou falar que a questão básica é o quê? Como você vai tratar esses dados antes de entregar isso para o quê? Uma base de analítica e assim por diante. Legal. Com relação às preocupações éticas desse processo de coleta de dados, como você entende que as organizações elas precisam estar compliance assim, com essa parte de ética para poder fazer essa coleta e usar os dados? Eu acho assim, primeiro, sempre, né, já é um movimento, né, chamado Lei de Proteção de Dados. Isso no Brasil, nós estamos falando que o quê? Já está desde 2021, já passou-se 2 anos, já estamos indo por 3º ano. Se eu falar que as empresas estão preocupadas, ainda não estão preocupados. A grande maioria das pessoas falam que isso é só quando tiver multa para valer. Não esqueçam que em fevereiro desse ano, a NPD já fez dosimetria de LGPD, multa de LGPD. Isso significa que vai ter multa que pode chegar até 50 milhões de reais para cada incidência. Né? Já tivemos alguns casos. Então, eu acho que lei de proteção de dados é fundamental. E isso já está acontecendo o quê? Já aconteceu no GDPR na Europa, certo? Isso eles estão 2 anos adiantados. Nos Estados Unidos também. Existem mais de 300 leis de proteção de dados ao redor do mundo. Então, isso precisa ser levado muito a sério, né, pelas empresas. E eu ainda, no Brasil, principalmente, por não ter tido nenhum tipo de exemplo, é uma pena, né, porque eu acho que o ser humano só aprende na base de porrada. Da dor, né? Da dor. E aí não tem mais. Eu acho que é primordial que tenha isso, porque aí que, de fato, que você pode proteger. E, tecnicamente, hoje é possível. Né? Existe técnica de você você fazer anonimização, você pode fazer técnica. Tem várias técnicas já que pode ser implementado. O problema é que custa, né? Custa. Sim. E as pessoas ainda não estão levando sério. E isso é um problema comportamental. Né? Não é só lei. Quer dizer, a lei vem para o quê? Poder gerenciar. Mas existe um comportamento do ser humano. E é uma questão muito complicada, né? Porque você está mexendo com várias pessoas. Eu falar isso para CEO é fácil. Mas talvez as pessoas que não têm nem noção do que seja dados, né? Para ele, passar o celular do Eric e falar, olha, tem uma pessoa chamada Eric que eu acho que você pode trabalhar na casa dele. Né? Passar isso, já estou ferindo. Né? Na verdade, eu estou ferindo se eu não tivesse pedido o tal de consentimento. Então, é muito importante essa questão da ética, mas ainda na minha visão, né, as empresas estão pouco preocupadas com isso. E como que equilibra a necessidade de insights orientados por dados com a necessidade de proteger dados confidenciais? Eu acho que é a lei. Não tem outra forma. E eu acho que nesse caminho que o mundo está fazendo. Né? Eu acho que não dá mais para ficar pedindo, olha, vamos ter ética. Precisou fazer uma lei para que as pessoas entendam que isso precisa ser uma prática normal. Né? É a mesma coisa. Um dia a gente precisou saber que o farol, né, o semáforo vermelho é para parar. Né? Então, é a mesma coisa. Se não parar, então, leva multa, chega automático. Não tem jeito, né? Infelizmente, é assim que funciona. Então, a lei, eu acho que a lei de proteção de dados que está sendo implementado, eu acho que vai fazer com que essa necessidade intrínseca das empresas gerar insight através de dados e você ter ética, tenha um equilíbrio saudável. Hoje, ainda não tem. Tanto é que todo dia eu recebo ligação de água 03, alguma coisa, né, perguntando se eu não quero, eu
não tenho nenhum relacionamento, então isso me assusta ainda. Mas por que está acontecendo isso? É justamente porque a lei existe, mas ainda não tem o quê? A aplicabilidade em termos de sanção e assim por diante. E como que você vê, já falando um pouco de tendências, como que você vê um pouco da evolução do campo da inteligência de dados nos próximos anos? E quais as tendências também que estão surgindo? Então, como eu falei, né, a tendência atual, né, se eu for ver agora, ainda está falhando. Quer dizer, você ter o quê? Você ter um investimento na sua empresa de 85% a 95% falhando, isso que os próprios acionistas não vão gostar muito porque está gastando o dinheiro dele. Então, existe, né, talvez pode existir uma descrença temporária disso. Né? Isso que eu vejo. Porém, a necessidade é gritante. Por quê? Aquilo que eu falei no início da conversa. O ser humano não está conseguindo ser criativo pelo fato de ser o quê? Bombardeado por dados. Né? Como é que eu vou isolar? Eu vou isolar uma criança? Né? Eu vou falar, criança, pelo amor de Deus, você não tem mais acesso a nada? Você vai criar o quê? Você vai querer criar outro Platão? Mas pode ser que ela não queira, né? Então, é uma questão difícil. Porém, eu acho que o quê? A tendência ao longo do processo, ao longo da vida, ou né, nos próximos anos, com certeza, as empresas precisarão o quê? De inteligência de dados para sobrevivência. Porque se eu não tiver um produto novo, a cada momento, produto ou serviço novo, a cada momento, certamente o quê? Terá um concorrente seu que vai matar você fácil. E eu sempre falar que o mercado ele é muito dinâmico, né? Muito. E a gente precisa se adaptar. Agora veio a inteligência artificial do ChatGPT, todo mundo começou a se adaptar, vendo formas de ser mais produtivo, de entregar mais em menos tempo. E o dado, a inteligência de dados possibilita isso, né? A gente enxergar o todo, não só o local ali ou a bolha onde nós estamos vivendo. Né? O que eu falo, o que a gente falou, que na verdade essa pesquisa melhorou muito, né? Eu não preciso mais perder tempo de pesquisa. Já que eu não preciso perder tempo de pesquisa, agora eu preciso o quê? Gerar alguma coisa de fato, a tal da materialidade, né? O que daquela pesquisa está me gerando de quê? De benefício para a humanidade, porque uma vez que você produza benefício para a humanidade, é um produto, tá certo? Sim. Essa empresa vai para frente. É a capacidade de executar também, né? Você sem dúvida nenhuma. Otimiza a pesquisa, gera insight, mas precisa executar, seja sem dúvida. Criando um produto, um serviço inovador, alguma coisa rápida. Né? Senão não vale nada, né? No fundo, a gente está... Estou lendo um livro até que chama-se Execução, que fala muito assim desse papel de você não só ter as ideias, mas pegar aquelas ideias que você tem e transformar aquilo em microatividades para você, de fato, executar para que aquela ideia não fique emperrada, né? Não sei se eu posso fazer um pequeno. Eu fui muito tempo professor, né? E aqui no Brasil, para você sobreviver como docente, você tem um lema chamado publique ou morra, né? O que é publique ou morra? Você precisa fazer artigo. Acontece que o artigo, entre artigo e você virar produto, tem um ano-luz, né? E os professores não é cobrado. Né? Então, ele pode fazer o quê? Né? Eu não quero que os professores me ouçam aqui como crítica, mas isso é uma verdade. Na universidade se produz muito papel e a do papel ser execução, como você falou, são muito poucas. E é uma pena. E isso que fez com que o quê? Algo que foi o que começou a criação em 1954, só chegasse à humanidade depois de 70 anos. Isso para mim, é um desperdício, né? Quer dizer, como é que um talento intelectual não pode ser o quê? Não pode trazer benefício antes, né? Hoje em dia ainda tem gente que o quê? Infelizmente precisa viver varrendo o chão. Será que o ser humano precisa varrer o chão? A menos que a pessoa goste. Isso é a minha visão, tá? Eu acho que se não, puxa, por que não pode um robô fazer isso, né? E essa pessoa que varria chão poder fazer outra coisa, porque eu acho que não é da livre e espontânea vontade dela de ser o quê, né? Ser simplesmente o quê?
uma varredora ou alguma coisa assim. Eu não estou querendo ter demérito do varrer, né? Mas eu acho que esta pessoa, quando vê outras pessoas que possam fazer outras coisas, por que não poder fazer com que essa pessoa possa ter o quê? Essa iniciativa ou essa oportunidade. Numa especialização que eu fiz em 2013, eu tive a oportunidade de, no intervalo da aula, de almoçar com um astronauta chamado Daniel Barry. E ele tem uma empresa de robótica nos Estados Unidos, e naquela época, 2013, faz quase 10 anos, eu perguntei para ele quantos robôs ele tinha na casa dele e quais eram as funções dos robôs que ele tinha. Na época ele falou que tinham 13. E esses robôs já faziam essas coisas de levar o lixo, de fazer coisas que ele já não fazia há muito tempo. Então, imagina agora, né? Pois A é. evolução da inteligência artificial. Pois é, e não chegou aqui, né? Se você for, mesmo eu não, né, diferente de você talvez que você esteja acostumado a frequentar essas mansões, mas mesmo assim eu não vejo ninguém utilizando. Não é comum. Né? Não é comum, ainda é o que é muito mais fácil, né, de você falar para, né, sua pessoa que está auxiliando, por favor, lava, ou você fala para o filho, filho, leva o lixo, saco de lixo para lá. E o ser humano precisa, nessa altura do campeonato, que nós estamos falando de inteligência artificial, precisar levar o saco de lixo para a rua? Não sei se precisa. Né? Eu acho que vejo como uma otimização, né, de tarefas que são talvez menos importantes para a gente se concentrar em outras. Né? Acho que o ser humano ele passa a subir de nível para usar tudo isso que está sendo produzido ao favor dele para gerar novos insights. Né? Eu acho. Com certeza. Legal. E para um uso efetivo de inteligência de dados, analisando, por exemplo, as empresas, como que os times eles podem ser treinados de forma correta? Primeira coisa que eu acho que precisa ser é uma coisa muito básica, né? De saber diferenciar entre dado, informação, conhecimento e sabedoria, né? O que a gente chama de quê? Tem uma pirâmide chamada D, né? De data, depois I de information, K de knowledge, que é conhecimento, depois wisdom, que é o quê? Que é sabedoria. Então, as pessoas precisam começar aprendendo o que é dado, diferenciar o que é dado da informação do conhecimento. Então, é uma questão educacional, é uma questão de treinamento, de coisas muito básicas sobre o dado e tentar falar que o quê? Que o dado é tão importante a ponto que nenhum dinheiro. Por que existe CFO? Porque o dinheiro é um ativo importante. Por que você tem Chief Operational Officer? Porque a operação é importante. Por que eu tenho CEO? Porque né, a organização é importante. Por que eu tenho diretor de recursos humanos? Porque recursos humanos é um ativo importante. Nós estamos falando que data, né, o dado é um recurso importante. Portanto, o quê? Todo mundo precisa ter o quê? Este conceito, que eu não posso deixar dado de qualquer jeito. Eu preciso tratar ele como um ativo dentro da empresa e que isso que vai o quê? Porventura, ajudar a criar novos produtos, novos serviços, portanto, que essa empresa tenha a sua perpetuidade. E até a próxima pergunta a gente fala sobre vantagem competitiva, né? Então, o dado que produz aí, né, a inteligência que produz também a sabedoria, ele deve ser usado como vantagem competitiva. Não tenha dúvida. Mas hoje, aí, pegando o gancho também da execução, né? Mas executando. Não tenha dúvida, porque como eu vejo o mundo, né? É milimétrico. Eu costumo dizer isso para o meu sócio, sabe? Ou a gente cria tempo todo, quer dizer, a gente precisa fazer o quê? Um RH diferente do outro, a gente precisa fazer operação diferente do outro. Essa questão do que a gente chama de disrupção precisa ser o dia a dia. Por quê? Hoje eu não consigo mais o quê? Garantir de que eu sou o único. Sim. E a única coisa que realmente o quê? A empresa vê, puxa, essa empresa é milimetricamente diferente. Só que essa milimétrica diferente, eu tenho esse título por 1 segundo. Não é mais 10 anos, eu tenho 1 segundo. Portanto, o quê? Todas as pessoas precisam estar com essa vontade.
puxa, o que eu posso fazer diferente, né? Tudo isso, e fazer com que isso seja o quê? Realmente o tal do diferencial competitivo. Quer dizer, esse milímetro de coisa diferente em relação ao mercado que vai te manter na liderança e, mais do que liderança, na sua sobrevivência. Essa é a minha visão. Então, não existe vantagem competitiva sem inteligência de dados. Não existe, Eric. Não existe. Para mim, não existe justamente o quê? Ou a menos que o quê? Você consiga contratar dentro da empresa um monte de Platão. Mas, para isso, você precisa o quê? Você precisa, né, fazer com que, desde quando é criança, esse menino tenha ócio, né? E para ter ócio, tá complicado, né? Não é nem pela questão do dinheiro, né? Porque você vai convencer... São as distrações também, né? As conexões, a internet, os aplicativos. As pessoas elas ficam, às vezes, usando o ócio não com um objetivo criativo, né? Para criar, mas para consumir coisa que às vezes é irrelevante, né? Para mim, então, isso não é ócio, você sabia? O ato de você estar vendo a internet nada. Não é ócio. Na verdade, ele está sendo atacado. Eu vejo como ataque de dados para ele não ter ócio. Sabe o que é ócio? É quando você vai no banheiro. Sabe? Naquela hora. Sim, sim. Sem levar o quê? Celular. Device. Sem nada. Naquela hora que você olha para o céu e fala, aquilo para mim é ócio. E é aonde surge o quê? Né? Surge talvez a ideia. Quando você está no sono profundo, isso é ócio. Para mim é ócio. Porque no sono pode aparecer o quê? Né? Resposta que durante o dia não foi capaz de nascer. Para mim acontece muito isso. Teve um dia que eu estava, até uma coisa engraçada, eu estava em casa e eu não estava com o celular, eu estava varrendo. E naquele momento que eu estava varrendo, eu tive uma ideia. Coisa que normalmente quando a gente está, às vezes, muito conectado, na velocidade, vendo e-mail, tal, trabalhando, Slack, um monte de ferramenta ali em paralelo, você não tem. E eu tive aquele insight quando eu estava varrendo. Já tive insight no banheiro. Isso é ócio. Agora, então, como é que você vai fazer isso? Como é que você vai pagar um salário para o cara ficar, por exemplo, que direto no banheiro não dá, né? Ou o cara ficar, por exemplo, o quê? Né? Tempo todo só o quê? Só varrendo. Como é que você vai pagar? E você não sabe se vai nascer a verdade ideia, né? Ideia de fato que é inovadora, né? Então é uma equação muito difícil. Legal. Agora a gente vai falar, a gente entrou no nosso episódio para falar sobre inteligência de dados, para trazer também a questão da inteligência de dados e ESG. O que é ESG? ESG, Environmental, Social and Governance, né? Que é o quê? Que, na minha visão, tá? Isso foi criado, né, como uma estrutura organizada para que o quê? A Terra tenha o quê? Sobrevivência. Equilíbrio, né? Nós, principalmente, né? Aí eu vou falar um pouquinho da geração, né? Eu sou da geração boomer, né? Eu tenho 60 anos de idade e para mim era muito claro o que eu precisava fazer na vida. Eu precisava estudar bem, eu precisava trabalhar bem, eu precisava ter filho bem, eu precisava cuidar da minha família e assim por diante. Isso era meu modelo. Eu não estava lá muito preocupado se eu estava poluindo. Eu não estava lá muito preocupado, né, socialmente falando, porque, no fundo, eu estava querendo ter meu BMW rápido, eu estava querendo ter uma casa, uma mansão logo, né? E, ao mesmo tempo, isso acabou criando o quê? Uma massa de problema ambiental, um problema social. Isso é claro hoje, né? Eu fico assustado com a quantidade de pessoas que estão dormindo na rua. Sim, sim. Né? Eu não tô querendo fazer aqui política nada, mas é um fato. Quer dizer, as pessoas estão lá dormindo na rua. Sim, eu faço trabalho voluntário. Todos os finais de semana eu vou nas comunidades. E é impressionante a quantidade de pessoas que não têm saneamento básico, que vivem em cima de córrego, que não têm o que comer. Então, você olha ali os moradores de rua e você vai na comunidade e vê a condição de vida das pessoas, fala, o problema é muito grave, né? Porque as pessoas elas se multiplicam
e se multiplicam também os problemas Não, e de Eric, ambientes sociais. Nós acabamos de falar de inteligência artificial, não é isso? Num mundo que o quê? Fantástico que a gente pode criar, não é isso? Sim. No qual o quê? Tem gente que não tem saneamento básico no século XXI. Sim, Tem alguma coisa que está errado, né? com certeza. Quando a gente está falando em termos de ambiental, né? É à toa que nós estamos falando? Ué, nossa empresa tem o quê? Filial em Manaus. Eu entrei, né, 2, 3 horas para dentro do Rio Negro, né? Aí o que acontece? Todo mundo fala, não pode desmatar, porque se desmatar aquilo vira o quê? Areia. Pior que é verdade. Você sabia? Lá em Manaus, lá em Amazonas, a terra produtiva ele tem o quê? Uma espessura muito curta. E logo depois é uma terra arenosa. Tanto é que o quê? As árvores da mata amazônica, ele é o quê? Ele irradia, ele não vai para dentro, porque se ele for para dentro, ele só tem areia. Então ele é o quê? Ele acaba indo lateralmente. E o entrelaçamento entre as raízes que deixa o quê? Aquela floresta em pé. Nossa. É uma coisa interessante, Sim. né? Mas o que acontece? Lá mesmo, você não pode derrubar, não é só por uma questão de crédito de carbono, é porque aquilo lá pode virar deserto. Nossa. E virar deserto não é muito dos agradáveis. Você sabe que o que entre floresta é só você ver, né, o que tem de flora, fauna, o que a gente consegue tirar de, né, de subsistência de muitas pessoas e comparar com o quê? Né, como é que chama? Com o deserto da Arábia. Qual é melhor? Né? Só de você ver. Ué, muito melhor. Até mais você bonito, ver. né? Muito mais bonito, não é isso? Então, a gente fez muita bobagem. E a questão da governança. Né? Governança, hoje, eu não quero nem citar qual é a empresa, tá? Mas acabou de acontecer, tá certo? Os maiores, né, os melhores auditores fiscalizando, né? E, de repente, de um dia para o outro, uma determinada empresa declara que o quê? Tinha dezenas de bilhões de reais de prejuízo. E a ação que valia tanto virou pó. O que eu sempre falo, quem que pagou este pato? Não são os, me desculpe, né? Não são os majoritários. São os o quê? Pequenos investidores que aprendeu a fazer o quê? Fazer compra de ação para tentar melhorar um pouco melhor do que a ação. Aí ele fala, puxa, eu vou comprar a ação dessa empresa, porque essa empresa, pelo que o pessoal da auditoria está falando, é muito bom. Então, em vez de eu ganhar 0,5% de juros, eu posso ganhar um pouco mais. E essa pessoa, que de um dia, de ações que ele tinha de 10 mil, virou pó. Isso é o problema. O que é isso? É falta de governança. Para mim, governança é isso. É a transparência. É de você realmente falar o que é verdade. Está faltando um pouco, né? Sim. Eu acho que neste mundo está muito assim, sabe? Eu dei muito tempo aula. Hoje é muito comum. O professor finge que dá aula, o aluno finge que aprende, o professor finge que dá prova, o aluno finge que o quê? Faz prova, o professor o quê? Finge que aprendeu. E aí depois a gente reclama dizendo que o quê? Que um determinado edifício caiu. Claro, porque está tudo o quê? Um fingimento. Então, eu acho que isso só pode vir com governança. Isso é, para mim, governança é sinônimo de transparência nas operações. E até pegando o gancho do que você falou no episódio anterior, eu convido você a assistir o episódio anterior, que eu trouxe uma professora, e nós falamos sobre marketing verdadeiro. Então, nós precisamos ser de verdade. Quando a gente fala precisa ser de verdade, a empresa precisa ser de verdade, ser clara, né, nas suas ações, e as pessoas também precisam ser verdadeiras. Então, a gente até comentou, né, o aluno que falta a aula e que pede para o amigo preencher na lista que ele estava presente. Mas mal sabe ele que essa falta de verdade está prejudicando ele no médio e longo prazo. Porque lá na frente, a vida, né? Minha mãe sempre falou uma coisa que é verdade. Ela falou assim, que o mundo ele vai te ensinar. Aquilo que você não fizer hoje, você pode ter certeza que o mundo ele vai te ensinar. E às vezes o mundo ele não ensina a gente da melhor forma. Às vezes tem que sofrer um pouco para aprender.
Então a gente precisa ser verdadeiro, a gente precisa, né, aproveitar o momento para a gente construir ações que de fato vão nos beneficiar no futuro, porque a vida vai cobrar, não cobra? Cobra aí, assim, cobra de uma forma muito mais pesada, né? Só você ver o quê? Os catástrofes ambientais que está tendo, né? Não é à toa, né? E no ESG... Não, isso é muito patente, né? Quer dizer, é uma coisa muito visível, né? Não é à toa. Nós estamos falando de está tendo muita chuva. Por quê? Porque a gente degradou. Isso é um fato. Sim. Agora, dá para a gente voltar. Nós estamos falando no século XXI, que nós estamos o quê? Na plena utilização de inteligência artificial. Vamos voltar de novo a, né, viver como se vivia no século sei lá quando? Não dá, isso não é viável. Agora, eu acho que o ser humano precisa ser inteligente, e é para isso que o quê? Foi criado o ESG. Quer dizer, é a tentativa de fazer o quê? Uma conscientização, né, mudança de comportamento do ser humano na questão, né, ambiental, social e principalmente transparência. E qual que é o papel do ESG no cenário atual? Ou trazendo aqui, né, quais são os maiores desafios que esta prática traz para as empresas hoje? É a mesma questão eu acho que muito ligado à inteligência artificial, no sentido de que o quê? Existem muitas práticas nocivas de ESG. Faz de conta que, né? As pessoas, o quê? Então, é muito baseado em papel, que acabei de falar da universidade. Quer dizer, o que vale é a certificação. E quem que certifica? É uma empresa tal. É a mesma coisa daquela empresa que eu falei que o quê? Abriu, que depois de algum tempo falou que tem uma dívida, apesar de ter sido certificado por melhores o quê? Auditorias do mundo. Papel é uma coisa, a realidade é outra. Então, o ESG ainda está muito no início, e no início a ideia básica que as empresas estão cometendo, eu acho que está baseado em papéis. E papel, infelizmente, não cuida nem do ambiente, muito menos papel alimenta alguém, né? Então não cuida da questão social. O papel pode gerar, de fato, o que? Governança? Sim, mas se tiver fiscalização. Senão, também não adianta nada. Então, eu acho que ainda está muito o quê? Aquém daquilo que tem. Apesar de que também eu não posso falar nada, né? Porque este movimento é muito recente. Né? Isso vem dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS da ONU. Então, tudo isso é uma questão muito nova. Porém, eu acho que as empresas precisam fazer isso com muita urgência, porque senão o planeta pode acabar. Sim. E quais são os benefícios da implementação das práticas de ESG em uma empresa? E se você também puder trazer algum exemplo prático de sucesso de implementação de ESG, seria legal. Na verdade, assim, uma das nossas empresas, ele faz o quê? É uma empresa chamada Smart ESG, que é exatamente o quê? Essa questão da integração entre as partes interessadas, né? Então, um exemplo que poderia trazer é o que a gente chama de manejo florestal sustentável, né? Todo mundo está falando em reflorestamento, certo? Por que reflorestamento? Porque a gente emite um monte de gases de efeito estufa e o único bichinho não, né? A única coisa que consegue fazer isso é a árvore, né? Através de fotossíntese vegetal, ou mar através de quê? Das algas também, da forma fotossintética, tá certo? Então, o que acontece? Eu estou falando do manejo florestal. Acontece que você o quê? Você simplesmente o quê? Preservar. O que é preservação? Você deixar o quê? A mata original intacto, sem fazer nada, isso talvez não seja a solução, porque é só você o quê? Só você ver que isso enquanto a gente não diminuir substancialmente o que a emissão de carbono, isso não é verdade. Então, tem que ter outro lado, que é a tal da conservação. O que é a diferença entre preservação e conservação? Preservação é aquilo que eu deixo intacto. Conservação é aquilo que eu faço um desenvolvimento sustentável.
que é o quê? Na legislação brasileira, nós estamos falando de 80% que a gente pode deixar preservado e 20% dos terrenos a gente pode fazer conservação. Isso é, você pode usar 20% da floresta para que o quê? Faça um desenvolvimento econômico de fato. Né? Então, para isso, tem que o quê? Você precisa integrar os atores. Então, você tem o quê? As empresas que, por exemplo, ficam em São Paulo, que são uma grande indústria que polui. Tá bom? Aí o que eles precisam fazer? Eles precisam fazer o tal do quê? Da neutralização de carbono. Então, eles precisam o quê? Contactar o quê? Pessoas que possam fazer reflorestamento. Só que o reflorestamento por reflorestamento também não ajuda muito a comunidade, porque não adianta só plantar. Então, eu preciso o quê? Fazer com que isso realmente o quê? Traga algum benefício para a sociedade ao redor. Né? Então, eu preciso envolver essas pessoas. Tem muitas empresas que fazem isso, mas fazem de uma forma muito errada. Acaba utilizando o quê? As pessoas de lá para ser quase que um escravo. Né? Então, eu acho que esse tipo de integração, de fato, são poucas empresas que estão fazendo e nós temos o quê? Uma prática muito... Nós temos projetos bastante interessantes nesse sentido, no qual a gente consegue fazer o quê? Um reflorestamento, um manejo reflorestal, ainda pensando em o quê? Pensando na comunidade, né, que estão ao redor disso e ainda por cima com o quê? Com a questão básica de governança, né, no sentido de transparência de todo o processo e com fiscalização bastante alta. Então, isso é possível fazer. E nesse caso aí, existe a certificação, mas existe também a ação para validar se de fato aquela certificação de fato ela é real, né? E é certificação... É ESG de verdade. É ESG de verdade, quer dizer, aquilo que a gente acabou de falar. Não adianta você fazer no papel se você não executar, é a mesma coisa. Não adianta você falar que o quê? Somente plantou. Por quê? Não sei se você sabe que o quê? Uma árvore, no crescimento que ele sequestra mais. Então, o ato de plantar é muito legal, mas eu preciso fazer com que essa árvore, ao menos durante 15 anos, sobreviva. Como é que você vai fiscalizar isso? Como é que você vai rastrear isso? Essa é a grande o quê? Questionamento que precisa ser feito. E, ao acaso, a nossa empresa o quê? Conseguiu botar isso. Então, com isso, o quê? Trazer um benefício de fato, o quê? Inclusive para as comunidades que estão ao redor disso. E como que o desempenho do ESG de uma empresa pode impactar no resultado mesmo? Falando de receita, de vendas, e quais as métricas que elas são utilizadas para medir esse impacto? Eu acho assim, que aí vamos voltar um pouquinho da questão da geração. Né? Existe a geração Z, que são os que, né, que estão na faixa dos 20 anos, que é a minha filha. Né? O que está acontecendo? O pessoal está mudando o comportamento de consumo. Né? Nossa geração era muito de preço. Aí depois veio qualidade e hoje eles estão falando o quê? Se aquilo vai fazer bem. Se aquele produto está fazendo bem para a humanidade. Né? Então, é isso que eles estão achando. Né? Eles estão o quê? Comprando, eles estão começando a comprar. Então, vamos supor, eu tenho 2 marcas de chocolate. Né? Apesar do chocolate B custar mais caro, ele tem o tal do selo de sustentabilidade. Essa geração compra, mesmo que seja caro, ele compra o quê? Esse selo de sustentabilidade. Então, hoje, você fazer ESG, eu diria que o quê? De novo, mais um fator de o quê? De perpetuidade, de sobrevivência. Mas, hoje, se for atual, o que acho que ele tem de ganho é realmente marketing. Quer dizer, de fato, ele falar, puxa, eu não estou mais preocupado somente na lucratividade. A minha empresa se preocupa com o quê? Com a sobrevivência do planeta. Portanto, o quê? Eu sou merecedor da confiança dos consumidores para que ele continue o quê? A tratar o meu produto melhor do que outros. Essa é a visão que eu tenho. Quer dizer, então, é direto, né? Porque
Você vai o quê? Você vai fazer disso propaganda, você vai fazer isso de marketing. Só que é o marketing real, né? Verdadeiro. Não é marketing de, suponhamos que, marketing de papel, é marketing verdadeiro. Né? Tanto é que no nosso projeto, se alguém duvidar, eu falo, então tá bom, então vamos pegar o seu aviãozinho e vamos lá, que eu vou te mostrar qual é a árvore que você o quê? Você está fazendo o quê? Por exemplo, a curadoria no caso específico. Legal, muito bom, muito bom. E quais são alguns dos equívocos comuns sobre ESG e como você os aborda? Então, eu acho que assim, nós estamos no ESG, naquele que a gente fala do greenwashing, né? Acho que muita gente já ouviu falar nessa expressão. Por exemplo, você fazer um marketing e em cima desse marketing você o que conseguir quase que, nós até falamos, né? Quase que enganar o consumidor, de fato não acontecer. Isso é muito comum. E quando você for para a região norte, existem muitas iniciativas, né? Só para você ter ideia, existem muitos editais públicos, tá? Que pedem, por exemplo, essa questão de projeto de reflorestamento. E essa empresa ganha. Tá? Então, vamos supor que ele recebe R$1 milhão para poder fazer reflorestamento. Ele gasta 200 mil e 800 mil desaparece do nada. Isso é muito comum de acontecer. Ainda acontece. Eu não estou falando que as empresas estão praticando. Mas entre você fazer um projeto e isso ser materializado, aquilo que você falou bem de executar, tem uma longa distância, e mais do que longa distância, tem muita labuta, muito trabalho. E nesta hora que talvez o quê? As empresas ainda não estão entendendo de que não adianta eu ter um departamento de ESG, né? Aqui em São Paulo, porque precisa ter uma pessoa que esteja a fim de ir para confins da Zona Norte, lá na região norte, dentro da Mata Amazônica. Será que essa pessoa que foi contratada do ESG vai para lá de fato para confirmar que aquela árvore existe? Essa é a grande questão que eu acho que ainda está muito aquém daquilo que as empresas podem fazer. Legal. E como que o desempenho do ESG ele pode afetar o relacionamento com fornecedores e parceiros de negócio? Eu acho que assim, aí é uma cadeia, né? Não tem muito o que fazer. Quer dizer, não adianta eu falar que eu faço, né? Se eu como uma empresa que eu produzo um determinado produto, né? E eu dependo dos parceiros. Se os parceiros também não tiverem a mesma coisa, não vai conseguir fazer nada. Então, eu acho que é aquele que eu estava falando, né? Hoje, a discussão não é mais você o quê? Contentar somente os acionistas, né? Existe aquela questão dos stakeholders, né? De todos os que estão no ecossistema envolvido, né? Se a gente não tiver essa visão de que não adianta eu sozinho estar bem e os meus fornecedores, meus clientes, né, não estarem bem, ou a comunidade que estão, e quando eu falo comunidade, nós estamos falando de funcionário, colaborador, né, terceiros e assim por diante. Então, eu acho que é um movimento muito genérico, no qual, com certeza, os parceiros diretos, que são fornecedores, clientes, e os funcionários acabam sendo influenciados. E espero que seja muito bem influenciado. E como que é essa questão da classificação da ESG, que as empresas podem usar para se diferenciar? O que seria essa classificação que você está entendendo? Ela está falando aqui, por exemplo, a gente tem, por exemplo, os fornecedores e os parceiros de negócio. Existe algum tipo de classificação de ESG? Por exemplo, a forma que eu contribuo a mais para se tornar, por exemplo... Existem níveis de aplicação de ESG ou não? Isso assim, se você for ao mercado, quando a gente fala de ESG, é muito comum, tá? A minha empresa já faz ESG. Por exemplo, o tanto de carbono que a minha empresa emite, existe, por exemplo, eu tenho que compensar isso, como que é essa classificação? Então, vamos lá. Geralmente, quando a gente está falando de ESG, a primeira coisa que a gente vai estar falando está muito ligado a essa questão do sequestro de carbono. Tá? Então, eu vou te dar uma ideia do que é. Um ser humano normal, nós, tá? Então, a gente precisa, em tese, tá?
Se você for fazer cálculo, porque tudo é uma questão de tonelada de gases, que é uma tonelada que a gente estipula de CO2, e essa tonelada que de CO2 que uma árvore consegue captar. Essa é a conta que você precisa fazer. Tá. E um ser humano, né, no ano, precisaria plantar 49 árvores. 49 árvores. Uma pessoa por pessoa. 49, mas só que não basta plantar. Precisa plantar e cuidar durante 15 anos. Porque durante esses 15 anos que faz. Então, imagina. Mudar para o interior. Então, pois é. Você acha fácil? Não é, né? Não é. Porque você fala, não, então tá bom, Oscar. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou comprar 49 mudas e eu vou plantar. Tá bom. Você tem certeza que amanhã a muda está lá? Porque eu já tive vários casos. Eu pego plantinha, eu vou lá e eu esqueço. Daqui a uma semana, coitada da planta, nem existe mais. Esse cara não fez o quê? Não fez a lição de casa. Então, não é fácil de você fazer isso, né? Então, o que acontece? Se você está falando isso, veja qual é a complexidade de uma empresa. Uma empresa pode ser que ele precisa plantar 4.000 árvores por ano. O problema não é você plantar. Você 4.000 planta no ano, mas só que esse processo demora 15 anos. Como é que você vai fazer isso dentro da empresa? A sua empresa não foi feita para fazer só projeto ESG, né? Na verdade, sua empresa não foi começou com esse objetivo. Não é esse objetivo. O fim dele é vender, por exemplo, um copo. Se eu ficar gastando toda a minha energia para fazer isso, não dá. Por isso que precisa ter uma especialização, precisa ter uma integradora que pudesse fazer isso. Então, eu acho que essa medida é importante. Qual é o nível que você está, de fato, emitindo, começando daí. Agora, outra questão muito importante, Eric, que o pessoal fala assim, eu faço ESG. Já fiz o meu cálculo e eu vou devolver isso, tá? E eu estou fazendo essa devolução, fazendo um projeto social. Aí eu falo, legal. Mas qual é a métrica para você poder fazer isso? Quando é árvore, é fácil, né? Porque cada árvore você tem né? Para fazer isso. Agora, e o desenvolvimento social do S? É uma das métricas mais complicadas que tem. Uma das métricas mais complicadas. Você pega uma comunidade, se aquela comunidade, dentro de um determinado tempo, se de fato se desenvolveu ou não. É dificílimo de fazer isso, porque depende da cultura, depende de vários fatores, de tantas complexidades, que são poucas pessoas, poucos pesquisadores sociólogos que têm tem essa habilidade de poder falar, puxa, marco zero é isso, essa comunidade cresceu tanto em tanto tempo e assim por diante. Então, veja que tem algumas métricas que é difícil. Governança é pior ainda, né? Como é que eu meço a governança, né? Então, essa questão é muito, muito fácil de ser. Você vê muitas empresas fazendo isso. Quer dizer, eu faço separado, sabe? Eu trato a questão ambiental, eu trato a questão social, mas eu não tenho métricas. Então, eu digo quando não tem métrica, então, na verdade, ele não está preocupado com o ESG, porque o ESG é uma parte da sustentabilidade empresarial. E a sustentabilidade empresarial é uma teoria. Ele não requer muita métrica. Para isso que também a ESG veio, porque o ESG precisa de métrica. Métrica seja no nível de carbono, sequestro de carbono, nível de desenvolvimento socioeconômico e também medida para a governança. E isso ainda está muito aquém daquilo que a gente precisa fazer. E aí, só meio que cruzando o que a gente falou de inteligência de dados, ESG e de métricas, como que isso, de prática, as empresas podem demonstrar essas ações usando inteligência de dados, usando os dados? O que é métricas? É dados, né? Sim. Então, para você poder utilizar isso, a sua empresa precisa primeiro captar. Então, com o ESG, necessariamente, para você ter métricas, você precisa captar dados. E para você poder, de fato, provar que esses dados são válidos, que ele foi passou por todo o processo,
Para que isso realmente possa ser provado, eu preciso de inteligência de dados. Por isso que, na minha visão, o ESG só vai funcionar quando você tiver base em inteligência de dados. Não há descasamento. E eu digo mais ainda, existem muitas pessoas que acham que ESG, porque acaba levando isso, né? É uma questão ambiental, é uma questão social e de governança. Você entende que está faltando uma coisa chamada tecnologia? Na minha visão, não é possível de fazer um ESG total. Quando eu falo total, por que eu uso ESG total? É quando realmente num único projeto, eu fiz solução para ambiental, com social e com governança. Isso que eu estou chamando de ESG total. Como é que eu consigo fazer isso sem utilizar a tecnologia? Para mim é inviável. Isso são tantas coisas que eu preciso controlar que se eu não tiver ajuda de tecnologia como ferramenta é impossível de fazer. Então, hoje existe alguns cientistas que falam que em vez de ser ESG, deveria ser ESGT, Environmental, Social, Governance and Technology. E para a gente ir para os finalmente aqui do nosso episódio, falando de inteligência de dados, de ESG, qual seria um conselho prático ou dicas práticas que você pode deixar aqui para as empresas e para a nossa audiência? Primeira coisa, vocês precisam levar essa questão de dado muito a sério e não achar que você contratando pessoas que entendam de Python, pessoas que acham que sabe sobre sobre, eventualmente, analítica e resolva o problema da inteligência de dados. Precisa ter governança e gestão de dados, que é uma raridade. Então, primeira coisa, é para fazer Para fazer realmente uma empresa orientada a dados, precisa ter Essa turma toda. Precisa ter uma pessoa que entende de governança, gestão, ciência de dados e uma pessoa que entenda, por exemplo, inteligência artificial. Só que isso é uma equipe. Se tem uma equipe, você precisa ter aquele que vai gerenciar. Esse gestor chama-se CDO, que é o Chief Data Officer. Isso também é muito raro, mas precisa ser um cara que tenha vivência de dados, vivência de tecnologia, vivência de negócio, vivência de saber Saber o que os acionistas, os stakeholders têm. Então, não é tão fácil de achar. Então, a primeira coisa que eu recomendaria, reveja a sua política, reveja se a sua empresa de fato é orientada a dados, constituindo equipes de fato que consiga tratar dados. Por outro lado, vá para o lado de ESG, porque a empresa que não for para ESG, sob a ótica realmente de marketing, vai perder o espaço. Porque tem gente que está fazendo. Eu acho que ainda estão fazendo muito na base do greenwashing, da lavagem verde. Não é isso que eu estou defendendo. Não faça de qualquer jeito. E não faça não tenha... precisa diferenciar entre o que você quer. Você quer o quê? Você quer ter marketing de sustentabilidade empresarial? Aí não precisa ter grandes métricas. Agora, se você está falando de ESG, precisa ter métrica. E para ter métricas, principalmente na parte social e de governança, não é simples. Precisa ter Pessoas que entendam de fazer métricas de desenvolvimento socioeconômico e também da governança, que é outro desafio, mas eu faria. Então, essas duas coisas precisam nascer. E eu digo que isso não é mais uma questão de diferencial competitivo, é de sobrevivência empresarial. Essa que é a minha visão. Legal. Muito obrigado, Oscar, pela sua participação, de ter você aqui no AmplificaCast. É um prazer te receber. O nosso episódio está chegando ao fim. Eu vou deixar também os contatos do Oscar, do LinkedIn. Se você tiver qualquer dúvida, você pode fazer um one-on-one com ele, fazer uma pergunta nas redes sociais que a gente vai deixar aqui no nosso episódio. Fica ligado aí nos nossos próximos episódios. Eu sou o Eric e mais uma vez, Oscar, obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Eric.